Boa tarde a todos. Meu nome é Emerson José Ferreira Pinto, também conhecido como Emerson Xixo. Eu estou gerando esse vídeo atendendo aí a solicitação de várias pessoas que me procuraram nos últimos dias, e em especial atendendo ao pedido da minha família, para que eu possa esclarecer alguns pontos depois do pronunciamento de alguns vereadores na última sessão da Câmara de Vereadores de São Roque, onde foram proferidos alguns ataques, feitos algumas insinuações, coisa que não me preocupa, coisa que não me deixa nem um pouco chateado, ou irritado e nem preocupado. Mas eu também não tenho por onde me defender, né? Eu não tenho aonde eu pudesse apresentar a minha defesa, de tal forma que eu gerei esse vídeo. Bom, a situação se deu porque eu apresentei uma denúncia contra o vereador Adenilson Correia Calunga, que trata da solicitação do vereador para utilizar o carro, motorista e advogado da Câmara de Vereadores de São Roque para fazer uma viagem até a cidade de Porto Feliz. O intuito da viagem seria poder resolver documentos da sua companheira para que ela pudesse ser admitida como a sua assessora parlamentar. E lido o requerimento que eu apresentei, solicitando para que os vereadores apurassem se esse fato realmente ocorreu da forma como chegou ao meu conhecimento, aconteceram aí alguns pronunciamentos. Então, eu vou fazer aí uma seleção de algumas falas, e eu vou começar por esta agora que vocês vão ver, do vereador Etelvino, que vai me acusar aí de ser covarde. Depois, logo em seguida, vem o vereador Toco dizendo que concorda com o vereador Etelvino. Então, vamos ver esse pequeno trecho aí para ver o que é que os vereadores disseram, e em seguida eu vou dizer para vocês o que é que eu acho disso. Eu não faço parte. Eu não sou covarde. Isso para mim é coisa de covarde. Quem faz esse tipo de coisa é covarde. Senhor presidente, eu também concordo plenamente com as palavras do vereador Etelvino. O que está acontecendo aqui, estamos aí a menos de 60 dias de uma eleição, e na impressão que estão jogando no ar. Vamos lá, vamos entrar com o pedido na Câmara, daqui a pouco vai pegar contra esse, contra aquele, e sem fundamento nenhum. Bom, como vocês viram aí no destaque do vídeo, o vereador Etelvino, que depois recebeu o apoio do vereador Israel Toco, diz que isso é uma atitude de covarde, né? Teria dito que, na verdade, eu sou um covarde ao fazer esse tipo de denúncia, né? Seria uma covardia, eu sou um covarde. Bom, diz o nobre Aurélio Buarque de Holanda que a covardia surge daquela pessoa que não tem coragem, aquela pessoa que tem medo, aquela pessoa que se esconde, que não tem coragem de enfrentar as coisas de frente. Então, o que eu queria dizer para o vereador Etelvino, que eu acho que ele cometeu um grave erro. Eu acho que ele poderia me falar outras coisas, me proporcionar outros adjetivos. Mas me chamar de covarde, realmente, eu acho que ele errou, e errou longe. Porque se há uma coisa que eu realmente não tenho é medo. Eu nunca tive medo de denunciar os políticos da região, os agentes públicos. Eu fiz mais de 100 denúncias contra agentes públicos e políticos, né? O resultado dessas denúncias surgiram inquéritos, processos, condenações. 2 prefeitos foram presos, um vereador foi preso, empresários foram presos, 2 empresários médicos foram presos, médicos falsos foram presos, vários agentes políticos estão inelegíveis diante das denúncias que eu fiz, que foram mais de 100. Então, dificilmente eu seria um covarde, porque eu acho que realmente não teria
condições de fazer essas denúncias, se covarde eu fosse. Ok? Muito bem. A outra coisa que me estranha é o vereador Etelvino, com o apoio do vereador Tocco, acharem realmente que eu sou um covarde. Porque covarde é quem não assina aquilo que escreve. Covarde é quem faz um panfleto anônimo acusando uma determinada pessoa de um crime que ele cometeu no passado, ou de um crime que ele cometeu e não se apresenta assinando esse documento, a ponto de fazer, por exemplo, um folheto e colocar esse folheto nas agências bancárias, nos caixas eletrônicos da cidade, mandar folhetos anônimos para as pessoas, e não é esse o meu caso. A denúncia que eu fiz, vereador Etelvino, vereador Tocco, é a seguinte: não é de um covarde, é de uma pessoa que tem a coragem de questionar um ato que eu entendo que é suspeito. Então eu fiz, juntei documentos, juntei provas, a princípio são provas que nós temos aí, tá? Eu vou mostrar elas daqui a pouco, mas eu fiz isso publicamente, botei lá o meu nome, a minha assinatura, e estou aqui confirmando o que eu fiz. Portanto, não há covardia nisso, não. Vocês podem ficar tranquilos. Aqueles que ouviram o vereador Etelvino dizer que eu sou covarde com o apoio do vereador Tocco, achando que eu também sou, eu acho que os dois estão redondamente enganados. Me acusem de outra coisa, mas de covardia, de falta de coragem, impossível. Eu destaquei agora a fala do vereador Zé Dentista, onde ele me acusa de ser um testa de ferro. Em seguida eu vou me pronunciar. Infelizmente, esse cara aqui é o testa de ferro. Bom, respondendo ao vereador Zé Dentista, que me acusa de ser um testa de ferro, e ao contrário do que eu faço, ele não se preocupou também em apresentar qualquer tipo de prova, vamos a ela. Versa Aurélio Buarque de Holanda que testa de ferro seria uma espécie de laranja. Alguém que se submete a agir a mando de outro ou de outros. Né? Também podemos dizer que seria o tal do pau-mandado, onde a pessoa faz aquilo que não é da sua vontade, mas faz aquilo a mando de alguém, por algum tipo de interesse ou por subordinação. Não é o meu caso. É muito fácil de provar. Nessa denúncia e em outras que eu fiz, que foram apresentadas na Câmara, vereadores de todas as agremiações partidárias se colocaram contra. Especificamente nessa, não sobrou nenhuma agremiação partidária. Então fica a resposta a qual grupo político ou alguém, a quem favoreceu esse tipo de ação que eu fiz. Nesta e em outras. Se todos os partidos estão envolvidos, por exemplo, no arquivamento da denúncia. A denúncia anterior, que tratava de nepotismo, foi também arquivada. E todos os partidos estavam envolvidos. Essa atual denúncia está sendo arquivada. E todos os partidos estão envolvidos. Então, vereador, realmente não me convenceu. Eu não sou. Eu acho que não vai convencer a ninguém dizer que eu seria um pau-mandado. Seria uma estratégia política você apresentar essa denúncia. Eu acho que a definição melhor até para pau-mandado, para testa de ferro, para laranja, seria a de que você nota visivelmente a cidade toda, a maioria da população, vendo ações suspeitas, obras superfaturadas, licitações suspeitas, subvenção de verba, ligação com entidades suspeitas, com pessoas suspeitas, né? Intervenções suspeitas, e todo mundo enxerga isso, e algumas pessoas não. A maioria vê e a minoria não enxerga. Um grupo pequeno não enxerga. Esse grupo pequeno que poderia fiscalizar, contestar, recebe todas essas ações, aprova por omissão ou por conivência, ou por ser um testa de ferro, ou por ser um pau-mandado, e aquelas ações que são suspeitas são arquivadas, não são vistas, não são fiscalizadas pela maioria, ou por ser um testa de ferro, ou por ser um pau-mandado, ou por estar subordinado ao grupo, ou então por estar levando também, talvez, algum tipo de vantagem nisso tudo, né? Então eu acho que realmente a definição de testa de ferro se encaixa mais nessa descrição que eu dei, do que a do vereador dizer que eu seria um testa de ferro. Esse ponto realmente eu discordo plenamente.
Tenho o direito de discordar, inclusive, né? Eu vou destacar agora a fala do vereador Marreiro, onde ele me chama de politiqueiro e diz que o fato da denúncia ter sido feita muito próxima das eleições é uma grande safadeza. O fato ocorrido aqui aconteceu no começo de 2015. O cidadão politiqueiro esperou chegar a época da eleição para fazer uma safadeza dessa. O vereador Marreiro me permita discordar da sua afirmação de que eu sou um politiqueiro e que o fato de ter apresentado a denúncia próxima das eleições é uma grande safadeza. E agora eu vou sair em defesa não apenas da minha pessoa, por ter feito a denúncia, e ela estar sendo apresentada agora perto das eleições, mas também para todos os agentes de fiscalização que trabalham para combater a corrupção no Brasil, tá certo? Eu vou sair agora em defesa também da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, do Ministério Público, do GAECO e também do Poder Judiciário, ok? E vou explicar por que estou dizendo isso. Nobre vereador, o que aconteceu foi o seguinte: a viagem se deu em setembro de 2015, ok? E na viagem eu já tinha uma prova, exatamente na viagem eu já tinha uma prova no formato de uma gravação. Porém, eu queria reunir mais provas. Eu tenho um profundo respeito pelos agentes de fiscalização, por aqueles que eu acabei de citar. De tal forma que toda denúncia que eu procuro encaminhar para ser investigada, eu procuro reunir o maior número de provas possíveis. Eu procuro colecionar o maior número de provas em forma de documentos, vídeos, fotos, testemunhas, para que haja tranquilidade das autoridades de fiscalização em poder levar a investigação adiante. Mesmo porque todos os agentes de investigação e fiscalização são sobrecarregados, tem muita coisa para se fazer, e eu não quero ficar importunando nem o Ministério Público, nem a Polícia, nem a Justiça, com ações que eu simplesmente entendo que são verdadeiras. Por isso é que eu procuro colecionar o máximo de provas possíveis, ok? Então, quando ocorreu a viagem, eu tinha uma prova, né, que eu ainda nem apresentei, no formato de uma gravação. Mas eu busquei colecionar mais provas. E de setembro de 2015 até a semana retrasada, foi o tempo necessário para que eu conseguisse ter acesso a este documento. Tá? Eu estou mostrando aqui, ó. É o relatório de viagem, ok? Tá? Este sim eu juntei na denúncia, aonde, por determinação do vereador Calunga, um funcionário da Câmara, motorista, outro funcionário da Câmara, advogado, foram obrigados a se dirigir ao Fórum de Porto Feliz para tratar da documentação necessária para a contratação da sua companheira como assessora parlamentar. Os dois funcionários estavam lá obedecendo ordem, ok? Mas foram. Então foi utilizado carro, foi utilizado motorista, advogado da Câmara, para que fosse feito esta viagem. Esta é a base da denúncia, ok? De tal forma que eu só apresentei agora, porque somente agora eu consegui mais esta prova. Então, aquilo que o vereador Marreiro chama de politicagem, de safadeza, eu discordo e também saio em defesa das autoridades de fiscalização. Por quê? Em janeiro de 2015, eu apresentei uma vasta denúncia ao GAECO, ao grupo que combate o crime organizado, e à Polícia Federal. E, fruto dessa denúncia, já começaram a acontecer algumas ações externas. A primeira delas aconteceu no processo do Playground, e a segunda delas aconteceu agora recentemente com a instalação do inquérito sobre a capinação, que envolve o prefeito, alguns empresários e 8 vereadores da Câmara Municipal. Agora eu lhe pergunto, a denúncia que eu apresentei no GAECO e na Polícia Federal foi feita em janeiro de 2015. Quer dizer, então, que o GAECO, os promotores, a Polícia Federal, eles também são politiqueiros? Eles também estão fazendo safadeza e investigar a denúncia somente agora? Eu acredito que não. Acredito não, eu afirmo que não.
Eles estão investigando agora, porque somente agora eles têm condições de investigar com as devidas provas, depois de ter feito algum tipo de investigação. Porque 1 ano e 4 meses depois que eu apresentei essa denúncia, elas estão sendo agora alvo de ações externas. Portanto, vereador, não tem politicagem nem minha, não tem safadeza nem minha, nem do Ministério Público, do GAECO, da Polícia Federal, e nem do Judiciário. As ações suspeitas são investigadas quando se tem condições de se investigar e se reúnem boas provas. E, no meu entendimento, é isso que está acontecendo. Nessa denúncia e nas outras que eu apresentei em janeiro de 2015. Eu destaco agora a fala do vereador Guto, e em seguida a fala do vereador Alfredo Estrada, presidente da Câmara. Eu acho até que vai justificar a situação de que realmente eu não sou o testa de ferro que me acusam diante dessas duas falas. Em seguida eu vou me pronunciar. É isso que eu quero dizer. E vejo o prejuízo que isso tudo causa para a cidade. Então, uma marginal destruída, uma Santa Casa paralisada, uma série de problemas grandes para resolver, e esse denuncismo que não para, atrapalhando o andamento da casa e da própria cidade. Então, eu só estou justificando meu voto, presidente. Obrigado. Vejam bem que o vereador Guto acompanha os outros vereadores e diz que no momento em que a cidade está realmente sofrendo vários problemas, está, nas palavras deles, com várias coisas suspeitas, está abandonada, etc., a Câmara estaria perdendo tempo com o denuncismo. Note-se que o vereador Guto também é de um outro grupo político e o vereador Estrada é de outro grupo político. Os dois concordam, porém o vereador Estrada faz uma parte dizendo que tudo aquilo que é apresentado na Câmara deve ser investigado, tá certo? De tal forma que eu acho que essa situação, quem diria que eu teria que ficar mais a favor do posicionamento do vereador Alfredo Estrada e ter que ficar totalmente contra a afirmação do vereador Guto, justificando ali o seu voto. O vereador Alfredo Estrada, vereador Guto, está perfeitamente correto. Tudo que der entrada na Câmara tem que ser lido e apresentado. Ele só não acertou em dizer que deveria ser investigado, porque ele, como presidente da Câmara, ele deveria ver realmente se essa viagem aconteceu ou não, qual foi o motivo, ouvir os envolvidos, coisa que ninguém quis fazer, com exceção do vereador Donizete. Portanto, vereador Guto, você vai me desculpar, mas eu não concordo com a sua afirmação, tá? De que há denuncismo. Eu, nesse caso, eu estou achando que o ismo é outro. O ismo seria corporativismo, acordão, seja lá o que for, conivência, não sei, mas não é denuncismo, tá certo? Bem, agora eu separei uma fala deste vídeo onde o vereador Calunga, entre tantos adjetivos que me foram atribuídos nessa sessão da Câmara, né, eu fui chamado também de mendigo, de desempregado ou desocupado, pelo vereador Calunga. E ele também faz uma afirmação que depois tem uma intervenção do vereador Alfredo Estrada. Então, será que incomoda esse indivíduo, esse cidadão, que não tem Deus no sentimento do coração? Esse mendigo de espírito, é um mendigo de espírito, que pobre é pouco para ele, que não tem o que fazer, deve ser um desempregado. Ele já representou aqui o presidente, ó, tá aqui, ó, presidente Alfredo Estrada, porque foi pro shopping comprar as coisas pro carro, não deu em nada, graças a Deus. Representou eu e o presidente no começo do ano passado, desse ano, de novo. Vereador Calunga, pelo amor de Deus, eu nunca fui no shopping comprar uma caixa da Câmara. Vamos ser atentos. Não, para vocês verem, é o mesmo denunciante, só para vocês terem ideia. E foi lá no MP, não é um assunto, é discussão, é o mesmo denunciante. Então vamos lá, vereador Calunga, ainda que eu seja realmente esse mendigo, esse desempregado ou desocupado que você afirma que eu sou, eu queria só deixar para você uma pergunta. Aliás, para você não, para todos os vereadores. No dia 22 de setembro de 2015, de acordo com o relatório de viagem que eu tenho, e uma outra gravação que eu tenho, o carro da Câmara
foi à cidade de Porto Feliz, utilizando carro, motorista, combustível, pedágio, advogado, pagos com recursos públicos, para ir ao fórum da cidade de Porto Feliz. Para qual finalidade? Qual era a viagem? Qual era o motivo? Segundo informações, o motivo é reunir documentos para a contratação da sua companheira como assessora parlamentar. Ok? Logo em seguida, vem lá o vereador Estrada se justificar, dizendo que utilizou o carro da Câmara apenas 2 vezes, né, desde que assumiu a presidência da Câmara, em vista de que o vereador Calunga citou de uma outra situação onde o vereador Alfredo Estrada, graças a Deus, teria se livrado de uma denúncia parecida com a dele. Então está enganado o vereador Calunga. Quando eu ainda atuava à frente da ONG Solidária, eu denunciei o vereador Estrada por uma viagem que ele fez a Sorocaba, utilizando o carro da Câmara como motorista, acompanhado da sua esposa, supostamente para fazer compras, uma viagem de lazer e tratar de assuntos pessoais na cidade de Sorocaba, já que não se comprovou que nesta viagem ele tratou de assuntos representando a Câmara Municipal. A denúncia foi apresentada na Câmara e adivinhe o que foi que aconteceu. A denúncia foi arquivada por todos os vereadores de todas as forças políticas que estavam na Câmara. Certo? Mais uma vez, certamente eu não era naquela época também um testa de ferro, um laranja ou um pau-mandado, porque todos os vereadores arquivaram a denúncia contra o vereador Alfredo Estrada. Aquilo que se chama de denuncismo me parece ser mais corporativismo, mas vamos lá. Só que o Ministério Público não arquivou. O Ministério Público deu seguimento, de tal forma que o vereador Estrada foi obrigado a se sujeitar a um termo de ajustamento de conduta, no qual ele foi obrigado a devolver, a ressarcir os danos que ele causou ao patrimônio público por esta viagem. Assim sendo, vereador Calunga, vamos corrigir. Graças a Deus, o vereador Alfredo Estrada, ao contrário do que você disse, foi realmente repreendido, teve que ressarcir os cofres públicos, ele o fez e acho que aprendeu a lição, tanto é que nesses últimos 7 meses ele usou o carro da Câmara apenas 2 vezes. Então, é isto que aconteceu de verdade. As pessoas que quiserem conhecer melhor essa denúncia e do que ela se trata, procurem a edição do jornal O Democrata desse sábado, que foi feita uma matéria. A matéria está elucidando bem o caso. Ela tem os detalhes, tem uma imagem do documento que eu mostrei aqui, e nela vocês poderão fazer uma avaliação do que se trata a denúncia, ok? Para finalizar, agora eu vou destacar a fala do vereador Etelvino, onde ele diz que o povo é o grande juiz que pode julgar os atos de todos os agentes públicos e políticos, e que ele quer realmente manter uma distância de pessoas como eu. Então vamos às falas e depois eu me reporto. É o povo que tem que escolher e decidir a questão. Nós passamos a prova há 4 anos. Né? Esses motivos aqui, vergonhoso, senhor presidente. Isso aqui é vergonhoso, as situações que vêm acontecendo com os vereadores dessa casa. É uma vergonha, sabe? Nós não temos nada a ver, todo mundo, tudo pai de família, cada um com as suas dificuldades, tentando buscar a situação. Nós não podemos entrar nessa baixaria aí, certo? Se esses caras se sintam bem, que estão bem longe da gente. Obrigado, senhor presidente. Bem, dessa vez eu vou concordar com o vereador Etelvino nas 2 afirmações dele. Primeiro, é a de que realmente o povo é o grande juiz dos agentes públicos e políticos, né? E as eleições estão aí. Então é uma grande oportunidade para a população de São Roque acompanhar tudo que vem acontecendo nesses últimos 4 anos, como é que cada vereador vem votando, como é que cada vereador vem se portando, o prefeito, os seus agentes, seus companheiros, suas alianças, todos os candidatos, independente de quem está ou não está no poder atualmente. E realmente é isso mesmo, viu, vereador Etelvino? Vocês também serão julgados pelo povo. Aí mais uma grande oportunidade para o povo avaliar como o vereador se porta. E quando o Etelvino diz que ele realmente quer distância de pessoas como eu, só me resta dizer que ele está perfeitamente certo, ele tem direito de
não querer a minha presença, a minha companhia, o meu companheirismo, e a recíproca é verdadeira. Da minha parte, não me fará falta a vossa companhia, a vossa aliança, não me fará falta absolutamente nada disso. Eu vou continuar fiscalizando o que deve ser fiscalizado, denunciando aquilo que eu entendo que deve ser denunciado, e não será a sua ausência que vai me deixar realmente triste, chateado, menos pobre, menos teimoso, menos corajoso, ok? Um abraço a todos, muito obrigado, e façam aquilo que o Teovino está recomendando. As eleições estão aí, é a hora de julgar. Leva teu nome, o forte luta até o fim, rio de sangue nas veias, da terra onde nasci.